Olá, amigos! Quarta-feira, às 5 horas da tarde, começando mais um Lift Talk, desta vez lotado. É impressionante como o Valerão atrai pessoas, como a área de tecnologia do Banco Central atrai pessoas para a gente conversar, então a gente já está super feliz aqui. Eu vou fazer uma apresentação desse espaço, do nosso convidado. Na verdade, nós temos dois convidados. A gente, essa coisa de mundo digital e mundo físico, elas se parecem. Então, tem um convidado tentando chegar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Então, nós estamos num Lift Talks. Esse é um espaço de fala, que a gente tem ocupado aí quarta-feira, às 5 horas da tarde, para falar de inovação financeira e tecnológica dentro do ecossistema do Lift. O Lift, para quem não sabe, a essa altura do campeonato, imagino que vocês já sabem, mas para quem não sabe, o Lift é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, uma iniciativa do Banco Central e da Fenasbac. Meu nome é Rodrigo, eu sou líder de inovação da Fenasbac, e nós somos parceiros desse ecossistema do Lift desde o nascimento deles, super orgulhosos com a nossa terceira edição, super orgulhosos com nossos 25 projetos selecionados. Estamos fechando o segundo mês de 3 de desenvolvimento do Lift. Agora é a hora que o bicho começa a pegar, a hora que os projetos arrancam o cabelo, A gente está indo atrás de um protótipo já, nem que seja uma versão beta do processo. Então, com a chegada do nosso queridíssimo amigo, eu começo a apresentação, então, dos nossos convidados. Morão estava explicando para ele que você estava chegando. Mundo virtual e mundo digital é a mesma coisa. Tem hora que dá engarrafamento, Tem hora que a gente tem que fazer rotas diferentes para chegar no lugar. Então, estou começando a nossa apresentação desse Pix super especial, que é um Pix para tratar, um Pix para empresas, Um Pix para falar de varejo, e-commerce e API de recebimento. Quem está aqui com a gente? Valerão pela segunda vez, daqui a pouco passa o Aristides. O Aristides era o único Valerão que tinha vindo 2 vezes, agora você, que bom. Valerão é consultor no Departamento de Tecnologia de Informação do Banco Central, gerente do projeto de tecnologia do Pix, e tem uma formação bacana, administrador pela PUC, e mestrado em Gestão de Conhecimento e Tecnologia pela UCB. O Mourão, com essa cara de jovem, já está um bom tempo ali no Banco Central, desde 2002, 2004 no DEINF, área de Business Intelligence. E aí passou pelo Departamento de Operações Bancárias de Sistema de Pagamento DEBAN, e foi, desde 2019, está como diretor de organização, está como consultor do diretor de organização do Sistema Financeiro de Resolução. No Pix, desde o começo, incluindo a parte que cuida da API de recebimento, e graduado e mestre em engenharia elétrica, com graduação em direito. Uma salva para os engenheiros elétricos. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Meu pai é engenheiro elétrico, com especialização em eletrônica. Vai tempo, hein, quando se fazia especialização em eletrônica. Então, vamos lá. Para quem já conhece, sabe que a gente faz uma pergunta aberta para os dois, e eu estou querendo jogar isso para uma ideia do que é o Pix, assim. O Pix é esse meio de pagamento, que é mais rápido, mais seguro, mais acessível, mais aberto, mais tudo. O Pix também é muito mais difícil do que vocês imaginavam? Do ponto de vista de tecnologia. Valerão, você quer começar? Já que ele... Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, prazer estar aqui. Tá? Com relação a desafios do Pix, eu acho que a gente pode dizer que lá no início, quando se iniciou a tratar do projeto, a gente já percebeu que existiam vários elementos ali que faziam o Pix um projeto particularmente desafiante. Tá? Então, já de início a gente sabia que não era exatamente um problema de resolução simples. Tá? A gente está num momento bastante intenso do projeto. Claro que tem muita coisa acontecendo
nesse momento, tem participantes fazendo testes e toda uma preparação já para a implantação, que no final das contas já não tá muito distante, já está bastante próxima. Então, assim, eu não diria que a gente ficou exatamente surpreso com o nível de complexidade. A gente sabia mais ou menos o que nos esperava. Pelo menos do nosso ponto de vista, eu diria que é mais ou menos isso. Mourão, se quiser complementar. Acho que em termos de tecnologia, acho que o desafio era grande pela... Vocês estão me escutando bem? Então, né? Ótimo. Super bem. Ajustes de última hora, a gente nunca sabe como é que vai funcionar, né? Tecnologia é assim, a gente testou a conexão há alguns dias e hoje não funcionou. Então, bom, mas então a gente tinha esses desafios e que são interessantes e a gente vê todo o mercado evoluindo para esse desafio de muita velocidade 24/7, e essa era uma proposta de valor do Pix, né? A gente tem alguma coisa muito ágil todos os dias da semana, o tempo todo. E do ponto de vista de negócios também, a gente já vem apontando já há bastante tempo essa necessidade de complementar a nossa cesta de instrumentos de pagamento aqui no país, e essa é uma oportunidade, digamos assim, de ir além da TED, que eu acho que foi o último instrumento, né, lançado pelo Banco Central já há quase 20 anos, 18 anos aí que a gente está com a TED. Ok. E aí, então, a gente vai dar início a algumas perguntas mais diretas, e aí eu já convido, a gente está com mais de 60 pessoas aqui já para essa abertura. Meus amigos, isso aqui é uma conversa, então vocês que estão assistindo, que estão com oportunidade para falar sobre Pix, sobre empresa, conexão com varejo, e-commerce, API de recebimento, vocês já fiquem à vontade, vocês já comecem a mandar perguntas aqui. Aproveitem que vocês estão assistindo o canal e assinem esse canal. Esse canal passou da marca de 1000 assinantes, coisa que a gente nunca imaginava na vida, né? Agora a gente está prosa, agora a gente está achando que, né, o próximo meta é 2000, depois é 10. Então, se você está assistindo a gente, assina, toca no sininho para a gente continuar essa conversa. Deixa eu pular no assunto que é o tema. Assim, ó, a gente está falando de Pix para a empresa. E muito do que a gente vê na mídia, né, é o Pix para o consumidor final, o Pix para o cidadão, Pix para o correntista, o que já é muito bacana. Por que o Pix para a empresa? Porque essa relação consumidor-empresa, empresa-empresa, né, empresa-consumidor, é tão importante para o Pix, e como é que ela altera essa relação de pagamento que a gente conhece hoje? Valerão, acho que esse é o comércio, e depois, se você quiser, você complementa aí. Quando a gente fala do Pix, né, todo mundo fica lá, mostra um celular, e eu pego meu celular e, enfim, mando, e o cara recebe na hora e tem a mensagem lá. Isso tudo é muito bacana, mas se você for parar para pensar, quantas vezes você vai no comércio e faz um pagamento, porque você está almoçando, porque você está comprando um cafezinho, o pão, enfim, o supermercado do mês, e quantas vezes você manda, teve o churrascão, né, vamos pagar o churrascão para o colega. A verdade é que o churrascão é um percentual pequeno das transações que a gente faz no dia a dia. E a gente precisa trazer mais eficiência, de uma forma geral, para esse mercado de pagamentos, e a gente não consegue trazer essa eficiência sem atingir essas transações aí, né, de novo, esses pagamentos, essa compra cotidiana que a gente faz. Realmente é um ponto crucial, né, que o Pix permita esse pagamento no comércio, no supermercado, enfim, né, nessas transações que a gente faz no dia a dia, no restaurante, né, comida aquilo. Então, é um pouquinho dessa mudança, e é claro que, na medida em que você está falando de um caso de uso que não dá para chegar lá em cada caixa do supermercado e falar, pega o seu celular e confirma aí se o Carrefour ou o Extra recebeu o pagamento, não dá para ser assim, né? A gente precisa de ter uma interação entre esses sistemas que dão suporte aos supermercados e o pagamento,
que não acontece no sistema deles. E essa é a mágica que está por trás dessa API de recebimento, porque essa transação começa, de fato, no meu celular, né, sem uma interação direta, a não ser, eventualmente, lendo um QR Code com o sistema do lojista, mas depois o lojista precisa saber que eu, de fato, paguei, né, que eu posso ir embora porque eu paguei a refeição, ou eu posso levar minha mercadoria do supermercado porque, de fato, essa conta está paga. E isso conta um pouquinho da história da API de recebimento e dessa interface que o Valerão está nos ajudando a construir. Valerão, sua versão aí dessa conversa, assim. Por que a discussão de Pix para a empresa é tão importante? Eu acho que os pontos, eu diria, mais importantes, eu acho que foram trazidos pelo Mourão. De fato, no dia a dia das pessoas, as transações ali de pagamento para um comércio, elas são muito mais comuns, elas são de fato cotidianas. A pessoa, sei lá, vai na padaria a comprar pão, vai num restaurante almoçar, alguma coisa assim. E ela acaba trazendo, aí esse ponto o Mourão trouxe também, eu gostaria de explorar um pouquinho mais, ela acaba trazendo uns desafios diferentes. Então, se eu vou na padaria comprar pão, seria possível, mas não me parece razoável eu perguntar para o dono da padaria o celular dele para poder fazer o pagamento dos pãezinhos que eu comprei. Então, ele, de fato, ele dá um ensejo a outras formas, com uma usabilidade mais adequada para se iniciar esse pagamento no contexto de um comércio. E, claro, a necessidade de um nível de automação, porque aí quando a gente vai, e aí eu acho que a gente tem que considerar que a gente está falando desde o pequeno comércio, ou seja, a padaria, que de repente tem um caixa ou 2 caixas, e também do supermercado, que eventualmente tem 50 caixas ali. Então, isso exige formas de automação mais robustas, mais ágeis, para se lidar com esse volume de operações, com o dinamismo dos clientes ali fazendo pagamentos a todo momento. Então, eu diria que esse é o ponto que eu acho que é justamente o foco aqui, que é essa interação do cliente com o varejista, com o website de comércio online e coisas assim. Maravilha. Agradecendo as pessoas que estão passando por aqui, Sérgio Douglas dizendo, vamos para mais uma aula, Lucila Simão, a diretora do Instituto Fenasbach, também dizendo, mais uma aula, boa tarde. A gente que agradece a presença de vocês. Vamos falar da API de recebimento? E a gente pediu algumas perguntas, né, anteriores para os projetos do Lift, para alguns, né, pessoas que fazem parte do ecossistema. E aí, tinham 2 perguntas. Uma unânime. Quando? Quando a API de recebimento vai estar no ar? E a segunda, que também tem a ver com isso, o que ela vai fazer agora, né? O que ela já pode fazer, e se existe alguma evolução, se existe uma ideia, né, de evolução dessa API de recebimento, o que ela vai poder vir a fazer. Vamos deixar quando no suspense. Vamos inverter a ordem. Vamos responder as duas. O que ela já faz, o que ela vai poder fazer e quando. Bom, Valerão, acho que em termos de prazo, acho que você vai ser melhor do que eu, né? É breve, acho que o Valerão vai deixar mais claro esse detalhe. Certamente a API de recebimento, ela tem um caráter evolutivo, ela começa nessa próxima versão que, de fato, está próxima de sair, ela tem alguns casos de uso que ela já vai atender, num futuro próximo, novos casos de uso serão incorporados e a gente imagina uma coisa crescendo ao longo do tempo. É interessante a gente entender também por que a gente partiu para essa API padronizada, né, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão dessa pressa, esse time to market, né, porque se eu não organizo essa construção dessa API, significa dizer que cada
participante do Pix, né, um banco ou uma instituição de pagamento, cria uma API, e significa dizer que quem quer desenvolver um software para conversar com essa API, começa a ter que desenvolver várias conexões, digamos assim, bilateralmente, o que, de certa forma, atrapalharia muito esse time to market. Então, quando você parte de uma coisa padronizada, significa que, olha, se você desenvolver isso aqui, você conversa com os participantes do Pix dentro desse padrão que está sendo pensado. Então, essa é a lógica por trás, ou seja, acelerar e facilitar a vida de quem está desenvolvendo dentro de um padrão e, de novo, num padrão vivo, num padrão que se pretende evoluir. Valerão, o prazo é seu. Bom, vamos seguir gerando suspense em torno do prazo. Eu acho que tem alguns elementos aí, em cima do que o Mourão trouxe, que eu acho que cabe explicar como está sendo o processo de definição dessa API de recebimento. Eu acho que um elemento importante aí é que essa API é uma API que será provida pelos PSPs que estão atuando como recebedores, ou seja, o PSP onde o lojista ali tem conta e que é o PSP que vai auxiliar ele na geração do QR Code. Então esse é um ponto importante, e ela vai ser acessada pelos próprios recebedores. Então é uma API entre o lojista, ou mais genericamente o usuário recebedor, e o PSP recebedor. Ela é provida pelo PSP recebedor. O papel do Banco Central, nesse caso, notem que nem o cara que está provendo a API, nem o cara que está acessando a API. Nós entramos basicamente nessa definição, nesse processo de padronização, pelas questões concorrenciais que o Mourão trouxe, para justamente facilitar essa questão da interoperabilidade, no sentido de, eventualmente, um lojista, ele tem um relacionamento com um PSP, mas em algum momento ele quer migrar para outro PSP que forneceu eventualmente condições melhores. Se a API não for unificada, esse processo ele acaba tendo muito atrito, tem um custo muito alto, porque eventualmente ele pode ter que interagir com uma API diferente. Então esse aí talvez seja o principal elemento que motivou esse processo de criar a API padronizada. E aí, como é uma API que nós não somos nem provedores, nem consumidores dela, ela é um trabalho que está sendo feito com muito diálogo com o mercado. Então, como iniciou esse processo? Iniciou com uma série de com consultas, com conversas bilaterais com entidades tanto de um lado quanto do outro, ou seja, representantes dos PSPs e representantes dos softwares de automação comercial. Tá? A gente escutou um pouco das dores dos dois lados e a partir daí se gerou uma especificação preliminar que foi colocada em consulta. Atualmente, a gente está justamente no momento de analisar os feedbacks que foram trazidos do mercado e incorporar isso na especificação para gerar uma especificação final. E isso, aí, acabando com suspense com relação ao prazo, isso é algo que nós esperamos disponibilizar ao longo do mês de setembro. Tá, é a nossa expectativa. Só que aí, pegando o ponto no que você perguntou, Rodrigo, que o Mourão colocou, essa final é o primeiro final, digamos assim, porque ela tem um ciclo de evolução natural. As necessidades de varejo são muitas, a gente deve disponibilizar inicialmente aquelas coisas que são mais essenciais no processo nesse momento, e com um ciclo de evolução constante lá, sempre escutando os feedbacks ali, incorporando novas funcionalidades ou que se mostrar necessário naquele momento. Maravilha, maravilha. Já vou começar a trazer gente para a conversa, porque as pessoas já estão querendo fazer perguntas
desafiadoras aqui para a gente. O Fabiano quer entender melhor essa relação do PSP em relação ao API, e a pergunta dele é: tem critério de obrigatoriedade para o PC ofertar API de recebimento? Né? Então, todos serão obrigados, eles têm que... Rodrigo, acho que eu começo também com essa daí. A norma ainda, obviamente, não fala da API de recebimento, né? A gente ainda está discutindo essas questões técnicas, mas é claro que também vai ter uma norma especificamente tratando da API de recebimento e trazendo essas obrigatoriedades. Nossa ideia no início não é obrigar o prestador de serviço de pagamento do recebedor a ter que ofertar a API, ou seja, essa é uma oportunidade, não uma obrigação, mas se ele quiser ofertar uma API, se ele quiser automatizar esse processo no âmbito das transações PIX, ele deverá seguir os padrões estabelecidos pelo Banco Central para a API. Então, o PSP não é obrigado a ofertar esse tipo de serviço, mas se ofertar, deverá ofertar segundo os padrões que estão sendo estabelecidos para o Banco Central. E a gente acha que aqui você tem um dos grandes filés, né? É um serviço, né, que você vai poder prestar aos seus clientes e cobrar por isso, tá certo? E, portanto, a gente acha que a competição no mercado vai fazer com que as pessoas queiram naturalmente prover essa API aí aos usuários, né, que precisam dessa automação que a API fornece. Maravilha. E aí acho que vale o reforço do que o Valerão falou, né? O Banco Central não é o fornecedor dessa API, ele é o padronizador dessa API, né? Ele é o que garante que existem padrões mínimos dessa oferta dessa API. Bacana. Tem uma outra pergunta, assim, o Jonathan quer saber aonde podemos acessar essas especificações preliminares. Valerão, onde é que está essa especificação? Depende um pouco do gosto, tá? Nós temos uma especificação, na verdade, hoje o que está disponibilizado de forma ampla na internet é uma especificação mais técnica da API, ou seja, ela é uma especificação basicamente orientada para o público de TI, embora ela seja inteligível por alguém com um foco mais negocial que tenha alguma noção básica do funcionamento de uma API. Tá? Isso está disponível no GitHub do Bacen e está disponível também no site do Pix. Tá? No site, depois a gente gruda aqui no chat o site do Pix no sítio do Bacen, no caso. Tá? Então, paralelamente a isso, nós temos uma especificação textual que cobre os aspectos de segurança da API, que essa ainda não está divulgada na internet, ela está divulgada para os participantes do Fórum de Pagamentos Instantâneos. Tá? Foi a versão que ela tem alguns aspectos negociais e ela tem também os aspectos de segurança, as propostas de segurança que foram feitas. Tá? Mas essa ainda não está publicada na internet. Olha, o Henrique acabou de perguntar uma sobre padrão de segurança. Se você puder responder, me parece a resposta rápida. Ele quer saber qual vai ser o padrão de segurança da API. OAuth2, Grand Code, Authorization Code, qual delas? Bom, esse ponto aí a gente tem umas evoluções, eu acho que interessantes, que surgiram a partir do mercado, e dá até para explicar um pouco como funciona esse processo. Nós fizemos uma consulta inicial, e a partir dessa consulta, nós fizemos uma primeira especificação de segurança da API, que depois foi colocada numa segunda consulta. E na segunda consulta acabou-se chegando à conclusão que as tecnologias que estavam sendo propostas ali, elas gerariam, nesse momento, um custo muito alto de implantação para os PSPs. Então, atualmente, de fato, se está convergindo em algumas coisas que ele citou ali, o ALF2,
provavelmente com um Client Credentials Flow e um uso de MTLS. Isso é, digamos, a tendência no momento, isso deve ser colocado em consulta em breve, tá? Mas atende algumas demandas dos próprios PSPs. Maravilha. Nós já compartilhamos aqui com as pessoas o GitHub do Bacen. Tem gente, né, dizendo, GitHub do Bacen, que maravilha, né? Isso, o Bacen já está... das coisas mais legais de poder conversar com vocês é as pessoas descobrindo de quanto o Banco Central do Brasil é aberto, né? Prova viva é essa conversa. Prova viva é o fórum de pagamentos, né? A gente tem evoluído muito essa relação e a gente é muito feliz de ter Valerão e Mourão aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Tem uma pergunta do Clóvis que eu quero construir em cima dela, Mourão, assim, ó. Teremos recebimento pelo Pix sem uso de chave? Quer dizer, vai poder receber agência e conta? E deixa eu puxar de novo para empresas, sabe assim, ó. Quais são as vantagens, quando a gente olha para as empresas, de receber um Pix? Porque a gente fala, faz um Pix, né? E recebe um Pix aí. Quais são essas vantagens? Bom, legal. Primeiro, a pergunta que você fez. Sim, pensando, vai ter um Pix TED também, ou seja, eu posso chegar lá, eu gosto de digitar banco, agência e conta, já decorei tudo, ou então meu ERP já tem banco, agência e conta de todo mundo que eu não quero, né? Bacana. Você coloca banco, agência e conta e você vai fazer o seu Pix, vai pagar a sua obrigação, tranquilo. Pensando agora em receber um Pix, eu acho que essa questão do fast payment, né, aquele pagamento instantâneo, salta aos olhos, acho que essa é a coisa mais óbvia. Então, o dinheiro está na tua conta na hora, você tem a confirmação na hora. Mesmo uma TED, que ela tende a ser razoavelmente rápida, ela não tem essa especificação de na hora, e mais do que isso, claro que se você tiver um fim de semana numa loja, a TED não é uma opção de pagamento, né? Porque você não consegue mandar uma TED hoje fora de segunda a sexta. Então, você pode chegar lá e falar, olha, faz uma transferência. Meu banco não é igual ao seu. Tá bom, segunda-feira, pega o seu cartão aí, né? Porque então, você começa a abrir novos tipos de transação em horários que você não conseguia, recebendo rapidamente, e a gente espera num custo que seja interessante, né? O Banco Central se esmerou em trazer competição, em fazer um sistema que seja extremamente barato para os participantes em relação ao custo que eu imponho. Não estou discutindo a tecnologia, porque, obviamente, o investimento da turma é bem maior do que o que a gente vai cobrar deles, mas acho que esse número é tão bonito que eu gosto sempre de repetir. Você vai pagar 1 centavo a cada 10 transações que você receber, né? A instituição que está pagando nada, a instituição que está recebendo o dinheiro, fala, olha, recebeu 10 transações PIX, paga 1 centavo para o Banco Central. Então, a gente espera que isso alavanque muita coisa. E para a empresa, poxa, imagina só o e-commerce. O cara não tem cartão hoje. Como é que ele faz? Boleto. Quanto tempo até eu saber que o boleto pagou? 1, 2 dias. Tudo indo no caminho. Enquanto isso, o que acontece com a minha mercadoria? Paradinha lá, esperando essa confirmação. Recebi um Pix. Está na hora, já recebi, pode começar a despachar a mercadoria, não tem perigo do cliente esquecer de pagar, já pagou, o dinheiro já está em conta, vamos dar sequência. Ou seja, acho que vai surgir tanto modelo de negócio que a gente nem imagina. Eu me lembro na África, quando eles começaram com o M-Pesa, não sei quantos de vocês já ouviram falar disso, que era um pagamento móvel lá no Quênia, o pessoal começou a poder levar luz e água para quem nunca teve. Por quê? Porque eu vendo um pré-pago de luz e água, acabou o cara pagando, aí eu recoloco para ele ali na hora. Tanto modelo de negócio que surge porque você tem essa troca de interação, e o nosso ainda é bem melhor que o M-Pesa, porque o M-Pesa significa que todo mundo tem que ter conta naquela empresa telefônica. Aqui, onde você tiver, a gente está habilitando esse tipo de negócio, né? Agora a criatividade
da turma aí do mercado para nos espantar. Gostei, Mourão. Assim, M-Pesa sempre foi uma referência, né? A gente sempre olhou o quanto ele conseguiu trazer uma população para a bancarização, mas você está certíssimo mesmo quando você fala que aqui não está centralizado, e essa é uma das grandes questões para o Banco Central, né? A competitividade da agenda BC Hash é um dos princípios, né, pilares estratégicos. Tem uma pessoa aqui super especial, é o Carlos Neto, da Matera, fazendo um elogio rasgado aqui para o Valerão, dizendo: assistam o vídeo do Valerão sobre o uso eficiente da ICOM, é fantástico, né? Então, recomendação dupla. Só tem que fazer uma correção, tá? Agradeço o elogio, mas o vídeo não é meu, tá? É do Cristiano Kliman, sobre as questões de desempenho na ICOM. Esse vídeo foi divulgado ontem, e de fato ele está muito interessante, porque o Cristiano é o chefe da nossa divisão de arquitetura, e ele conseguiu colocar, eu acho que, as questões de desempenho de uma forma bastante simples. Então ele pegou alguns assuntos complexos e colocou de uma forma objetiva e simples. Está um vídeo bastante útil, principalmente para os PSPs que estão agora no momento de testes de capacidade no Pix. Cristiano, que esteve com a gente no nosso Pix. Esteve no outro, isso. Então, assim, 2 vídeos para assistir já, e assiste o nosso, o Lift Talk Pix Tecnologia, ele está lá conversando com a gente. O Gianluca fez a pergunta. Jean, muito obrigado pela sua pergunta. Gianluca está querendo saber, existe algum espaço de discussão, de oportunidade ou problemas a serem resolvidos, como um fórum? Jean, deixa eu te contar, além do próprio fórum, que é restrito, a gente está postando nesse momento o grande evento de Pix que o Banco Central faz, chamado Conexão Pix. Então, a gente está postando aqui no comentários o link do Conexão Pix. O Conexão Pix é esse encontro de 3 dias, vai ser agora, 9, 10 e 11 de setembro, para discutir as oportunidades e os desafios do Pix, para discutir com essas pessoas que estão aqui, Valerão já esteve lá, né? A gente discute profundamente, né, a parte de e-commerce, de varejo, de integração com ERP, e você tem demonstradores de solução, né? Então, vai ter gente lá que tem solução, discutindo solução para o Pix. Vale muito a pena. Já teve um evento mês passado, julho, ok? E agora em setembro. A gente teve um em agosto, lembrei, 13 de agosto, e agora a gente está tendo agora esse em setembro. Então, imperdível, Conexão Pix, o link está aí para a gente poder conversar. Mais perguntas, né? A Andresa está querendo saber o seguinte: em relação a uma notificação indevida, o que pode ser feito em relação ao Pix? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Eu vou responder o que eu entendi, então aí a gente vê se é o caso. Eu entendo que talvez seja o caso de um pagamento indevido, por exemplo, se um pagamento é feito para uma pessoa que, na verdade, não é o destinatário daquele pagamento. Está previsto nos manuais de usabilidade, nos fluxos do sistema, um fluxo de devolução que pode ser iniciado pelo recebedor. Então, quem recebe o crédito pode iniciar uma devolução de forma simplificada. Simplificada no sentido, ele não precisa, por exemplo, digitar dados da chave da pessoa, ele precisa simplesmente dizer: olha, isso aqui, esse crédito não é para mim, eu gostaria de devolver para quem me enviou esse crédito. Só que esse fluxo, de fato, é iniciado pelo creditado. Tá? Eu não sei se o Mourão entendeu algo diferente da pergunta, quiser complementar, eu estou, de fato, respondendo o que eu entendi. Tá? Valerão, acho que meu entendimento é o mesmo que o seu. Aliás, a resposta
É isso. Não sei se ela quiser complementar, corrigir, se a nossa interpretação estiver errada. Maravilha. Vamos falar dessa capacidade do Pix de trazer informações adicionais junto com ele e o impacto que isso pode ter no varejo? Porque hoje, né, uma transação tradicional bancária de pagamento, ela trata, a princípio, exclusivamente da parte financeira. Quanto foi, quem foi, quando foi. O que a mais o varejo vai poder carregar, o e-commerce vai poder carregar, as empresas vão poder carregar de informação nessa transação, e como isso também revoluciona, né, esse espaço de atuação dessas empresas de comércio. Poucas pessoas sabem, mas a TED, em tese, sempre teve a possibilidade de você pegar e colocar alguma informação, né, por exemplo, do pagador para o recebedor. E isso, na verdade, os bancos acabaram nunca implementando isso. Então, quando a gente fez o Pix, né, esse manual de UX, ele não existe à toa, é para a gente realmente aproveitar aquilo que está sendo pensado no âmbito do Pix, né? Então, poxa, eu vou mandar alguma coisa, eu vou falar, estou pagando isso aqui, né? Pessoa a pessoa, eu consigo dar uma informação hoje que, de uma forma tranquila, tá bom, recebi aqui do Ricardo aquele pagamento lá, até empresas, né? Por que a ISO 20022, que é o padrão que está sendo usado no Pix, ela possibilita carregar mais informações do que o normal, a gente tem que aproveitar essa possibilidade e melhorar em termos de B2B, a gente está abrindo, digamos assim, uma oportunidade, agora está para o mercado como aproveitar essa oportunidade, como oferecer serviços para os meus clientes, para que eles tenham uma experiência mais completa nessa troca de informações. Pensa sistema a sistema, STP, né? STP é Straight Through Processing, ou seja, máquina a máquina, trocando informações. A possibilidade está aí, a mensagem está aí, é uma questão da gente fazer uso dessa implementação. De novo, a TED também tinha isso e o mercado acabou não evoluindo e a gente vai trabalhar bastante para que o B2B se aproveite bastante dessas características que o Pix tem. A gente realmente aproveitar e alavancar a produtividade aí para o país nessa troca de mensagens no Pix. Maravilha. Valerão, todo mundo perguntando onde está o link do vídeo que o Carlos Neto citou. A gente vai procurar aqui responder. Se ninguém tiver aí da comunidade, a gente responde daqui rapidinho para vocês. Ok. Voltando aqui para a gente pensar nessas possibilidades de Pix para a empresa, né? No sentido de padronização, né, vindo do Banco Central. Qual é a vantagem, né, para o pessoal dos desenvolvedores de software, né, para que, em relação à padronização, você consiga ter essa aplicação do Pix no maior número de empresas possível e quão fácil fica para uma empresa analisar fornecedores diferentes, tanto fornecedores de soluções de gestão e bancos. O quão mais livre, né, isso pode trazer para o empreendedor e para essa empresa que está na ponta? Valerão, quer tratar dessa aí? Bom, eu inicio, você complementa no que achar pertinente, Moro. Quando a gente iniciou as conversas sobre a API de recebimento, especialmente com os fornecedores de software de automação comercial, a gente percebeu que a ideia de uma API padronizada, para eles,
figurava como algo extremamente interessante, porque eles acabam lidando com cenários onde existem várias APIs diferentes, e isso insere uma complexidade nas aplicações e, consequentemente, um custo associado justamente a ter que lidar com essas várias APIs diferenciadas. Então, uma API única, nesse sentido, parece ser algo bastante interessante. Ela acaba disciplinando esse processo e reduzindo os custos do pessoal de automação comercial. No desenho que nós fizemos, evidentemente, existe ainda esse processo de eventualmente se trocar de fornecedor. Ele vai envolver provavelmente uma interação ainda com o fornecedor de solução, porque as conexões têm que ser reconfiguradas, mas a ideia é que isso fique apenas num nível de configuração, num nível relativamente, tratado de forma relativamente fácil dentro da API. Pelo menos é isso que a gente está projetando e é isso que a gente está perseguindo nas especificações. Mourão, se quiser complementar. Pensando no outro lado da moeda, né, quando eu penso no PSP, se a gente não tivesse algo padronizado, pode ser que os bancões grandões lá, todas as software houses vão fazer para eles. Eu sou um cara médio, eu sou um cara pequeno, quando é que o cara vai pensar em tentar se integrar comigo aqui, né? No final das contas, se está padronizado, fez para mim também. Então, eu ganho competitividade também como PSP, porque eu tenho um produto que é compatível com softwares de mercado. Então, é claro que toda padronização, ela tem um fator limitante, mas a gente entendia que nesse momento eram tantas coisas boas que vinham, né? Falei, vamos começar padronizado, e se em algum momento no futuro a gente entendeu, olha, já está maduro o mercado, faz sentido, pode até ser, mas por enquanto, time to market, competição, level playing field, acho que tornar a decisão de padronização relativamente simples. Sabe que eu acho que tem um grupo de pessoas que estão aqui, pelo menos em sua maioria, concorda que a padronização da API vai ser possibilidade de inovação no mercado. Eu estou citando o Celso nesse momento da BankHub, ok? Então, ele também acha. Agora, ele tem uma pergunta, que eu não sei se vocês têm a resposta, mas a pergunta é boa e eu vou fazer. Existe intenção em reduzir capital mínimo para licenciamento de IP? Quer dizer, ele quer ser uma IP conectada ao sistema e atualmente esse capital é de 2 milhões. Vocês ouvem essa conversa no Banco Central? Vocês têm pensado nisso? Se vocês olharem o regulamento do PIX, vou dar uma boa notícia para ele, então, né? 2 milhões é um capital para uma instituição que precisa de autorização, mas a gente tem participantes que não vão precisar de autorização. Eles são participantes, são regulados, tem uma regulação específica que basicamente é o próprio regulamento do PIX, eles são supervisionados em relação a essas questões específicas que estão basicamente, de novo, no regulamento do PIX, mas esse capital para esses não autorizados é de 1 milhão. Então, caiu 50%. Ok. Então, o que é maravilhoso. Continua 1 milhão, mas é uma queda de 50%. Acho que isso vai abrir mercado. A gente tem tido conversas, inclusive com a AB Fintechs. A gente teve o Diego, um tempo atrás, aqui da AB Fintechs. Também é um dos defensores para a gente ter, né, mais acesso. Se eu não me engano, o dado que ele levantou é que quase 90% das fintechs não teriam, né, capacidade desses 2 milhões. Vamos ver o que a gente consegue aí com esse pacote, mas muito obrigado pela resposta. Tem algumas coisas instigantes aqui. O Jean Lima está instigando aqui, ó. Essa talvez seja para o Valerão, assim, ó. A comunidade está discutindo, as pessoas estão se respondendo, tá? Tem um monte de pergunta que a gente não vai precisar ter aqui, né? Carlos Neto está aqui também, aqui acelerado. Muito obrigado, Carlos. Mas no meio dessa pergunta, o Jean Lima levanta isso aqui, ó. Isso permite pagamento de máquina para máquina. Tem previsão de uso de PIX de M para M? Valerão, vocês estão falando disso? Mourão, me ajuda a ver se meu entendimento
ver se o meu entendimento está correto, tá? Atualmente a gente não está discutindo especificamente a questão do M2M. Imagino que isso deve ser uma coisa que deve acontecer no futuro. Claro que algumas coisas já estariam habilitadas agora, tá, mas de fato o foco atual do trabalho ele tem sido o pagamento de varejo no sentido da P2M, né? A pessoa para o negócio, para aí eu não sei, Mourão, se quiser complementar, fica à vontade. Não, tranquilo. Em termos de B2B, a gente pensa, né, isso é uma evolução, está dentro do nosso cronograma de evolução do Pix. O Pix começa agora em novembro, mas, enfim, de novembro é um início. A gente quer evoluir, a gente sabe, né, dentro daquilo que eu tinha até comentado agora há pouco com o Rodrigo, que a gente tem muito espaço para melhorar, e eu até falei de STP, de máquina, né, então, isso é um caminho que a gente vê se desenvolvendo. A gente acha até que o mercado vai começar a tentar ofertar isso aí, e na medida do necessário, talvez a gente tenha algum nível de padronização. Essa padronização, de fato, eu acho que em pagamentos, você ter alguns padrões significa ter algo mais útil do que não ter padrões, né? Por quê? Porque pagamento é uma comunidade que, se eu falo a mesma língua, falo com mais gente. Quanto mais diferente a língua, mais limitado eu fico. Mas, sim, a gente espera atender a esse caso de uso e tem gente já estudando para a gente ter isso aí da melhor forma possível. Claro, desenvolvido pelo mercado, porque o Banco Central vai estar lá de novo, provendo o serviço raiz dele, mas a gente tentando catalisar esses desenvolvimentos junto ao mercado. Maravilha. Temos mais uma fã da padronização aqui, ó. Essa padronização foi sonho da Febraban, no auge do EDI, né? Então, pessoal gostando da ideia. Como o padrão de API de recebimento virou sonho, haverá fiscalização ou um regulatório rígido em relação a esse padrão? Primeira parte, eu quero juntar a segunda parte com o Felipe, e o Felipe traz uma outra coisa. O que, tecnologicamente falando, né, eventualmente modelo de mercado, o que a gente pode botar de extra na API de recebimento sem sair da especificação, sem ferir a especificação? Acho que as duas se conectam. Eu começo, o Valerão termina. Me perdi, mas vamos lá. Me dá a cola. Ótimo, EDI, tranquilo. A gente sabe, a Febraban tem aqueles arquivos que NAB tentou, mas ficou, né? Começou com uma padronização, mas como aquilo ali é voluntário, cada um foi trazendo especificações e criando um padrão que não é tão padrão assim, e trazendo o que a gente chama de switching cost, né? Custos de alterar o provedor. A gente tem essa preocupação, pode ficar certo que se a gente colocar um padrão, a gente vai fazer com que esse padrão realmente seja seguido, porque senão não faz sentido. E, de novo, eu acho que todos têm a ganhar com esse padrão, e principalmente em termos de promoção da competição. Você quer falar aí da API, Valerão? Bom, explorando, eu acho que a segunda parte qual é a ideia geral? A API, ela define um conjunto de serviços e o participante ele não poderá prover aquele serviço de outra forma, tá? Claro que aí a gente tem a possibilidade de outros serviços não cobertos pela API, que aí é outra história, mas em princípio, por exemplo, eu tenho na API um serviço para geração de QR Code, o participante ele não pode ir lá e criar um serviço para geração de QR Code diferente do que está especificado. Obviamente, nós temos aí uma preocupação que ela tem que ela tem um trade-off bem significativo, que nós desejamos padronizar uma API para permitir interoperabilidade, mas ao mesmo tempo nós não queremos
queremos sufocar iniciativas inovadoras. E aí eu acho que vai um pouco justamente da questão do monitoramento e da evolução dessa API ao longo do futuro, no futuro. Tá? Então, a gente tem conversado muito com entidades de mercado, então nós já temos ali digamos, a versão mais essencial e ideia de algumas coisas que a gente sabe que vai ter que ser provida no futuro, e a gente imagina que esse trabalho vai ser um trabalho mais ou menos contínuo de ir evoluindo para garantir que se tenha alternativas dentro da API para prover os serviços que o mercado está ideando ali ao longo do tempo. De novo, a gente tem essa preocupação com a padronização, porque esse é um jogo onde tamanho importa. E a gente quer fazer um level playing field para que todos compitam, né? Você pega um cara grande que faz alguma coisa ali, vou ter a software house atendendo o cara grande e, às vezes, um pequeno que fez a mesma coisa, mas, obviamente, com a API dele não sendo atendido. Então, nesse momento, o nosso foco é fazer essas funções padrão, e como disse o Valerão, e a gente mesmo comentou no início, essa é para ser uma API viva. À medida que você precise de serviços lá, a gente não quer que ela fique parada no tempo, não. A gente quer trazer essas coisas para a API. Maravilha. A gente está... passamos de 80 pessoas, elas não vão embora, o que é uma maravilha, mas eu adoro dar o susto que eu vou dar em vocês. Já tem 50 minutos. Ó, cara, essa é a hora que a gente fala, como tem 50 minutos? Não pode, tem 50 minutos, essa conversa tem 50 minutos. Então, a gente está indo para os 10 minutos finais, eu estou avisando todo mundo que está nos assistindo para, depois de se cadastrar, depois de assinar, depois de apertar o sino, fazer pergunta. Okay? Tudo bem, não quer se cadastrar, não precisa, mas faça suas perguntas, a gente está indo para o processo final. Ok, o Jonathan Santos, né, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente puxar, já puxou antes, mas eu acho que vale a pena, sim. Ele está falando sobre o Pix internacional, como é que estão essas discussões, né? A Índia é um potencial início. Essa coisa do Pix cross-border, né? Você fazer um Pix com uma informação de câmbio dentro dele, né? E isso poder ser automaticamente convertido. Essa é uma das possibilidades de você colocar informação de câmbio ali, né? Como é que está isso dos dois lados? Tem tecnologia para isso, a tecnologia é um competitivo para isso, e modelo de negócio, como é que vocês estão vendo? De fato, a gente tem um grupo lá de trabalho na equipe estudando esse cross-border. A escolha do ISO 20022, ela não se dá à toa, ela é um padrão internacional que vem sendo utilizado em vários sistemas de pagamento instantâneos, e na medida que você adota um padrão internacional, é claro que a gente facilita esse alavancamento futuro dessas transações por-cross-border. Eu diria que essa é uma coisa mais de médio prazo, ou seja, não está em novembro e também não vai estar no primeiro trimestre de 2021, mas está sendo pensado com bastante carinho. De novo, o desenho do Pix já vem com isso. De fato, a Índia tem um sistema, de certa forma, o mundo todo está desenvolvendo isso. A Europa, né, o Banco Central Europeu está criando um sistema que atende aos vários países, que é o TIPS. Os Estados Unidos já tem um que é muito voltado a B2B, mas o próprio Fed também está criando, ou seja, eu acho que esse mercado tende a crescer bastante, e essa conexão, ela vai surgir naturalmente. Só para dar uma ideia, nos fóruns internacionais, a gente tem o BIS, que é aquele Banco Central de Bancos Centrais, essas discussões sobre cross-border lá estão pegando fogo, né? Então, a turma lá do B20 e do BIS estão olhando com lupa como melhorar isso aqui, e uma das coisas que a gente imagina é essa conexão entre sistemas de pagamentos instantâneos dos diversos países, tá?
Falando um pouquinho do aspecto tecnológico disso, eu acho que o Mourão já comentou, mas de fato o ISO 20022 foi uma decisão já apontando na direção da internacionalização. Tá? As questões tecnológicas, elas têm também acompanhado, eu diria, esses aspectos de negócio aí, essa efervescência do aspecto negocial da internacionalização. Maravilha. Inacreditável, a gente está chegando no final dessa conversa, as pessoas aqui agradecendo o que a gente está podendo ter esse espaço. Eu queria uma visão, Valerão, tua e Mourão também, assim, qual é a expectativa que vocês têm para o Pix, qual é a evolução a mais próximas e as mais importantes que vocês estão vendo, para que as pessoas saiam daqui ainda mais animadas com a ideia do Pix nas empresas, a ideia de Pix para varejo, a ideia de Pix para e-commerce. Né? Nesse espaço, o que está saindo, o que é forte e o que vai possibilitar esses novos modelos de negócio? Bom, falando, eu acho que especificamente do Pix no varejo, a gente tem trabalhado, na verdade, na modelagem ali de vários casos de uso diferentes, e a gente tem alguns casos de uso que são mais presentes, mais imediatos. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente nisso. Então, a situação do pagamento com QR Code de forma imediata, tá? Esse é algo que de fato deve ser dos primeiros assuntos aí cobertos. E a partir daí a gente tem outros casos de uso que aí envolvem situações onde se tem o uso do QR Code eventualmente por um lojista com menos estrutura, por um lojista com mais estrutura. Então a gente tem muitas variações, e aí indo posteriormente para pagamentos de obrigações com data fixa, coisas assim. Mourão. Acho que, além disso, a gente tem, de novo, se vocês olharem lá no Fórum Pix, e vou fazer o jabá e a propaganda, né? No Fórum Pix a gente traz um roadmapzinho do que a gente está pensando já para o ano que vem, 2022, também o que deve ser essa evolução, sempre acrescentando casos de uso, colocando essas possibilidades de você fazer seus pagamentos, suas contas, de uma forma geral, como o Valerão deu um caso geral, mas pensando aí, amanhã pagar minha conta de luz, de telefone, então a gente vê muita coisa nisso aí, a gente vê, ou seja, tem muita inovação por aí, e, de novo, eu acho que a gente vai ser surpreendido pelo que o pessoal vai criar, mais do que o Banco Central aqui vai pensar, mas o que o mercado vai desenvolver em cima desse substrato que a gente está provendo, né? Acho que isso aí é bacana. É um substrato que está sendo construído junto com a comunidade e que ela vai fazer evoluir, tenho certeza, de uma forma bastante interessante. Eu vou adiantar, então, aqui algumas coisas que foram perguntadas. Pessoal querendo saber, perguntando a data de nova especificação de API de recebimentos. A gente está, né, vou repetir, a gente está vendo esse processo até final de setembro, todo mundo dentro cruzado. Ronaldo querendo saber como é que faz a inscrição para o Conexão Pix. Eu tinha mandado o link da descrição do evento, agora a gente acabou de mandar o link da inscrição. Está aí, pesquisa bcb.gov.br/Conexão Pix 2, tem que assistir. Tem uma discussão sobre modelos de negócio interessantíssima. Em vários projetos do Lift, atualmente, eles estão vendo novos modelos de negócio. Pagamento de transporte urbano é um deles, que é um modelo super legal. O Carlos da Matera vai reconhecer também, vinculado com nanocrédito. Então, a ideia de nanocrédito para Pix, né? Você quer ir ao cinema e não está com dinheiro agora, mas o cinema está dando desconto de R$5 no Pix.
amigo, você paga no dia seguinte com uma diferença de R$1, você economizou 4, você precisa subir num ônibus. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades de modelos de negócio. A gente vai adorar ter essa discussão só de modelos de negócio possíveis do Pix. Mas o que é bacana, que o Mourão e o Valerão trouxeram aqui para a gente, para mim eu acho que a gente tem que ter orgulho do regulador que está trazendo a inovação no espaço. Quer dizer, a regulação que causa disrupção nos modelos de negócio, né? Onde nesse processo equaliza as chances dos players, né? Traz a competitividade maior, que era uma das coisas que faltava no espaço financeiro brasileiro, né? E o Banco Central tem feito isso, não é de hoje, a gente já teve também essa discussão aqui. Se você pegar a proximidade de tecnologia do Banco Central, né, de inovação do Banco Central, a gente consegue mapear de 2002 para cá, para não fingir que a gente é mais velho do que né? Mas, assim, a gente faz um mapa de 20 anos fácil dessa aproximação. O Lift é uma delas, o Lift Talk é uma delas. Para a gente é um prazer enorme estar aqui. Só acho que eu caí no segundo, eu caí no minuto final, vocês viram isso? Vimos. Então, eu vou sair enquanto eu estou aqui. Grande abraço, até mais.